Olá, eu sou o professor Alcino Bonella, da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu ensino ética e bioética. A minha dica de leitura para o projeto Filominas é o texto chamado Relações de Cuidado e Princípios de Justiça, da filósofa Virginia Held. Virginia é professora aposentada na Universidade da cidade de Nova York. Esse texto que depois vou passar para as organizadoras do evento, para a Karenina, é um texto que foi publicado primeiro num livro chamado Controversies in Feminism, Controvérsias no Feminismo, e depois foi integrado a um dos principais livros de Virginia. Controvérsias era uma coletânea e depois apareceu no livro The Ethics of Care, Personal, Political and Global. A ética do cuidado, dimensões pessoal, política e global, de 2005. Em 95, há um outro livro importante da filósofa Virginia Held, chamado Justice and Care, Fundamental Readings in Feminism. E esse livro, Justiça e Cuidado, junto do livro A Ética do Cuidado, podem ser excelentes fontes, não só de um estudo sistemático de uma grande filósofa contemporânea, mas também de um conhecimento e uma compreensão mais detalhada da ética do cuidado. Inclusive, o texto que eu sugiro para a leitura de Virginia. Sim, esse texto também tem uma tradução em português, ainda que eu vá passar a versão inglesa para vocês, mas tem também uma tradução em português, infelizmente só de parte do artigo, naquele livro que é uma coletânea de vários textos de ética, editado pelo James Rachels, A Coisa Certa a Fazer, da editora McGraw-Hill, no Brasil, 2013. É o capítulo 10 do livro, exatamente na parte em que se debate o aborto. A Virginia é uma das principais formuladoras da ética do cuidado, da estrutura teórica, do argumento, dos pontos a favor. E, como eu disse, o texto que eu estou sugerindo é uma boa introdução e uma visão geral do seu pensamento e também desse debate. Nesse artigo, um dos pontos é o debate de Virginia com as teorias morais de Kant e do utilitarismo. Essas teorias morais, que ela chama de éticas da imparcialidade, e que são marcadamente abstratas, racionalistas e universalistas, não dariam conta de uma boa parte dos nossos relacionamentos mútuos. E como a ética deveria, antes de mais nada, nos ajudar não só a compreender, mas a resolver os problemas do nosso relacionamento mútuo, essa categoria da imparcialidade é uma categoria muitas vezes fora de lugar, deslocada e sem muito a nos oferecer. Daí a categoria do cuidado, pelo menos para relações como pais e filhos, como esposos entre si, entre grupos de solidariedade, os grupos na sociedade civil, e em todos aqueles relacionamentos em que há maior intimidade ou maior integração entre os indivíduos. Esse tipo de relacionamento precisa ter uma filosofia que valorize aquilo que é concreto, pessoas individuais, e não exatamente regras, mas virtudes relacionadas a se preocupar com os outros e dar e receber um tipo de atenção que é basicamente aquilo que a perspectiva feminina tem de mais destaque do que a masculina. A masculina, e especialmente a ética da imparcialidade, é normalmente algo que se aplicaria melhor nos debates legais, nos debates políticos
de serviços e políticas públicas mais amplas, impessoais, e na vida pública naquele sentido mais burocrático, empresarial, de maneira que, ainda que Virgínia não sustente que não há um lugar importante para a moralidade da imparcialidade, há um lugar importante à moralidade do cuidado e a essa perspectiva que se preocupa com o concreto, não com o abstrato, com o particular, não com o universal, e com relações mais afetivas e práticas do que racionais e lógicas. E além dessa reflexão contra ou desafiando a predominância da moralidade, da imparcialidade, da ética kantiana e da ética utilitarista, Virgínia também se contrapõe àquelas feministas e àquelas pensadoras que, ao defender direitos iguais e condições de vida iguais entre as mulheres, defendem que não se deve ter essa contraposição entre cuidado e imparcialidade. E que o que falta, e essas são as feministas liberais, não é diminuirmos o individualismo liberal, mas aumentarmos o individualismo liberal dentro da família, dentro dos grupos de solidariedade e nessas relações interpessoais em que há cuidado, atenção e preocupação. Virgínia discorda veementemente, acha que isso é um equívoco, e ainda que ela não só aceite, mas também lute para que haja direitos iguais e condições econômicas e sociais para que as mulheres na vida pública tenham o mesmo tipo de força, de influência, de poder que os homens na família, nas relações interpessoais e nos grupos de solidariedade, nós descobrimos e cultivamos um outro tipo de relacionamento em que o individualismo é contraproducente e é inadequado e deveria ser combatido. Então é isso, a minha sugestão é o texto Relações de Cuidado e Princípios de Justiça, da filósofa Virginia Held, e acho que vocês vão ter uma boa reflexão tanto sobre ética quanto sobre filosofia feminista.